Olá pessoal, como vocês puderam observar nesses dois vídeos anteriores que eu postei para vocês, que nós começamos o estudo do binômio de Newton. Antes de entrar no binômio de Newton em si, na parte de binômio de Newton, nós temos que aprender algumas propriedades. Por isso que eu postei para vocês o primeiro vídeo sobre os números binomiais e depois eu postei outro vídeo para vocês sobre triângulo de Pascal, porque é importante a gente aprender essas propriedades primeiro, para depois a gente chegar no binômio de Newton. Então, para que serve o binômio de Newton? O binômio de Newton é mais uma expressão dentre as várias que ele formulou para facilitar os nossos cálculos. Lá no ensino fundamental, quando vocês estudaram binômios, polinômios, vocês tiveram a parte de produtos notáveis. Então aqui nós temos até alguns exemplos. Eu tenho x mais 1 elevado a zero, que é igual a 1. x mais y elevado a zero, que é igual a 1. X mais y elevado a 1, que é igual a x mais y. Depois eu tenho x mais y elevado ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2xy, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. Até x mais y elevado a 3. X ao cubo é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo elevado a 3. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento desse binômio até a terceira potência, fica tranquilo, a gente consegue usar alguns métodos que é fácil memorização para poder estar desenvolvendo esses binômios. Como vocês podem ver, o que é o binômio? É um polinômio formado por dois termos, né? Então nós temos aqui x mais y, em todos os casos são binômios. Quando eu tenho o desenvolvimento desse binômio sendo o expoente 3 aqui, fica tranquilo para a gente escrever. Mas quando esse binômio ele possui um expoente maior que 3, no caso 4, 5, 6, e a partir disso fica difícil para a gente poder estar desenvolvendo essa soma aqui, escrevendo ela dessa maneira, desenvolvendo essa potência. Então, para poder facilitar o desenvolvimento de binômios elevado a potências maiores que 3, Newton ele desenvolveu o que a gente conhece por binômio de Newton, que apresenta essa característica aqui, tá? Que ele é formado, se vocês prestarem atenção aqui, por números binomiais, tá vendo? Essa relação que é o chamado binômio de Newton. Mas nós não vamos se preocupar com isso agora. Primeiro nós vamos aprender algumas propriedades sobre os números binomiais e depois sobre o triângulo de Pascal, para a gente poder chegar no binômio de Newton em si. Então vamos lá, no primeiro vídeo nós começamos estudando os números binomiais. O que são os números binomiais? Na verdade, eles vão, para nós que já estudamos lá no segundo ano do ensino médio, a combinação simples, nós vamos retomar aquela parte, vai ser bastante semelhante. Como que está definido os números binomiais? Eles estão definidos, nós podemos observar aqui que eles estão definidos como a combinação de n, p, de n a p elementos, dado por n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então aqui nós temos a definição de números binomiais. Se np são dois números naturais com n maior ou igual a p, chama-se número binomial de classe p ao número np dado por... Aí nós temos aqui, nós podemos dizer que é n sobre p, que vai ser o valor determinado por n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial, que seria a combinação de n elementos
PEP que nós estudamos em análise combinatória o ano passado. Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Isso aqui foi o que a gente viu lá no primeiro vídeo. Talvez as notações apareçam um pouco diferente do que aqui no livro, mas os métodos são os mesmos. A expressão vai ser calculada de forma semelhante. Então, se eu quiser calcular o número binomial, ó, 6 sobre 2, eu vou fazer a combinação de 6, 2 a 2 elementos. Então, vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial igual a 6 fatorial. 2 fatorial permanece, 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. E aqui em cima, como eu tenho 4 fatorial embaixo, eu vou desenvolver esse 6 fatorial até o 4 fatorial aqui e eu consigo simplificar, né? Ó, como é um produto, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 vezes 4 fatorial. Cancelo 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo, sobra 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2, que vai resultar em 15. Aqui nós temos outro exemplo de como se calcular o número binomial. É 4 disposto 3 a 3 elementos, ou 4 sobre 3. Vai ficar o quê? 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Então, aqui a gente permanece 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 fatorial é 1 fatorial. Então vai ficar 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial vezes 1 fatorial é o próprio 3 fatorial. Então a gente vai cancelar o 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. Esse número binomial aqui vai ser 4. Aí vocês viram lá no vídeo que nós temos alguns casos notáveis que podem facilitar a determinação dos nossos números binomiais. Quais são esses casos? Ó? Quando eu tenho a combinação de n para 0 elementos, n sobre 0 elementos. Então, quando eu fizer essa combinação, o resultado sempre vai ser 1. A gente aplica a fórmula do desenvolvimento do número binomial aqui. Quando a gente aplica essas definições de fatorial, vai ficar n fatorial dividido por 0 fatorial, n menos 0 fatorial, que vai dar 1 fatorial vezes n fatorial. Não sei se vocês sabem ou se vocês vão lembrar, 0 fatorial é igual a 1. Então, 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial, n menos 0 dá n. Então, vai ficar 1 vezes n fatorial, que vai dar n dividido por n, né? N fatorial dividido por n fatorial igual a 1. Então, sempre que a gente tiver um número binomial e 0, um número qualquer aqui em cima e 0 embaixo, o resultado desse número binomial sempre vai ser 1. Ó. Aqui nós temos um exemplo. 3 sobre 0, o resultado vai ser o quê? Vai ser 1. Por quê? Porque aqui embaixo é 0. Então, quando eu faço a combinação de um número qualquer a 0 elementos, o resultado vai ser 1. Depois, nós temos outro caso notável, que é quando o valor aqui embaixo é 1. Então, tem n, um número qualquer, e embaixo 1. Aplicando o cálculo do número binomial, vai ficar n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. 1 fatorial é 1. N menos 1 fatorial a gente deixa em forma de fatorial. Se eu for decompor aqui n fatorial ficaria n fatorial vezes n menos 1 fatorial. Então, simplificando n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, o resultado é n. Então, sempre que eu tiver um número qualquer em cima e embaixo for 1, o resultado do número binomial vai ser sempre o valor de cima. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. 2 sobre 1. Desenvolvendo a expressão que calcula o número binomial, qual que vai ser o resultado? O próprio 2. Então, qualquer número que estiver sobre 1, quando eu calcular esse número binomial, o resultado sempre vai ser esse número aqui de cima. 2 sobre 1, 2. Se fosse 3 sobre 1,
3, 15 sobre 1, o resultado do número binomial seria 15, tá? Então, quando for 0 embaixo, o resultado do número binomial sempre é 1. Quando for 1 embaixo, o resultado sempre vai ser o número de cima. Aqui, nós vamos ter mais um caso, que é quando a gente tem o mesmo valor em cima e embaixo. Então, n sobre m. N sobre n. Vamos por 2. Fosse 2 sobre 2. O resultado também vai ser o quê? Vai ser 1. Aplicando a fórmula do desenvolvimento do número binomial, nós vamos ter n fatorial sobre n fatorial vezes n menos n fatorial. N menos n vai dar 0. 0 fatorial a gente sabe que vai ser 1. N fatorial dividido por n fatorial vezes 1 vai ser o quê? 1. Então, se eu tiver dois números iguais aqui, eu tiver que determinar o número binomial em que o valor de cima é igual ao valor de baixo, o resultado sempre vai ser 1. Aqui nós temos um exemplo com 5, né? Qual que vai ser o número binomial? 5 sobre 5. O resultado vai ser 1. Aqui nós temos outra situação que foi mencionada no vídeo, quando a gente trata dos números binomiais, que são os números binomiais complementares. O que são os números binomiais complementares? Aqui nós temos a definição. Os números binomiais NP e NQ de mesmo numerador são complementares quando P mais Q é igual a N. Então, se eu tiver aqui os números binomiais com o mesmo numerador, a parte de cima igual, nesse caso é N, eles vão ser complementares se a soma dos números daqui de baixo, P mais Q, for igual ao valor de cima. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu tenho 5, o número binomial 5 sobre 3 e o número binomial 5 sobre 2. Se eu somar 3 com 2, o resultado é 5, que é o resultado de cima. Né? Tá vendo? Se eu fizer 2 mais 3, o numerador aqui é 5, o numerador aqui é 5. Se eu somar o de baixo, 2 e 3, o resultado vai ser 5. Então, se nós observarmos aqui, como eles são complementares, o resultado vai ser igual nos dois casos. Então, se eu tiver em algum exercício que eu tiver calculado 5 e 3 e por acaso eu tiver que determinar 5 e 2, como eu já determinei 5 e 3 e vi que é 10 e eles são complementares, se eu não quiser calcular sabendo um, eu não preciso calcular o outro. Por isso que é importante a gente conhecer essas propriedades. Se eu sei que valem para os dois e aqui eu já calculei, eu não preciso calcular novamente. Então, o que nós temos que observar com relação aos números complementares? Se eu tiver dois números binomiais com o mesmo numerador e a soma dos valores de baixo for igual ao numerador, o valor desses números binomiais vão ser o mesmo e a gente chama eles de números binomiais complementares. Aí nós temos mais algumas propriedades dos números binomiais. Nós começamos com essa primeira propriedade aqui. Eu tenho dois números binomiais, N e P igual a NQ. Então, se N sobre P é igual a N sobre Q, então P é igual a Q ou P mais Q é igual a N. Eles vão ter que obedecer essa propriedade que é semelhante aos números binomiais complementares. Eles são complementares quando? Quando eu tenho os numeradores iguais e a soma dos valores de baixo vão ser igual a do numerador. Então, para eles serem iguais, NP ou igual a NQ, P tem que ser igual a Q ou P mais Q igual a N. Aqui nós temos um exemplo, 5 e 3, que é o mesmo exemplo que foi usado anteriormente. Então, tenho 5 e 3 igual a 5 e 2. Por que eu posso dizer que eles são iguais? Porque 3 mais 2 é igual a 5, ou seja, P
mais Q é igual a N. Agora aqui nós temos a relação de Stiefel. O que diz a relação de Stiefel? Sendo N sobre P somado com N sobre P mais 1, isso vai ser igual a N mais 1 sobre P mais 1. Então, tendo a soma dos números binomiais N sobre P mais N sobre P mais 1, isso vai ser igual a N mais 1 sobre P mais 1. Aqui nós temos um exemplo de como isso acontece. Então, eu tenho N sobre 6 sobre 4 mais 6 sobre 5, que é 4 mais 1, né? Ou seria P mais 1, igual, isso vai ser igual ao quê? A N mais 1 sobre P mais 1. O que é meu N? Meu N vale 6. 6 mais 1, 7. O meu P é 4. P mais 1, 5. Então, a soma de 6 sobre 4 mais 6 sobre 5 vai ser igual a 7 sobre 5. Então, se eu fizer essa soma ou calcular esse número binomial aqui, o resultado será o mesmo. Então, não importa, eu poderia, como é mais fácil eu determinar apenas um número binomial, então eu não preciso calcular essa soma, desenvolver esse número binomial, depois desenvolver esse número binomial e somar. Eu posso calcular direto já isso aqui, conhecendo essa propriedade. Se eu sei a relação de Stiefel, que diz o seguinte: eu tenho um número binomial 6 para 4 aqui, 6 sobre 4. Então, se eu somar 6 mais 1 e 4 mais 1, eu vou ter o que? 7 sobre 5, que dá a mesma soma que nós temos antes aqui. Se eu fizer 6 sobre 4 mais 6 sobre 5, o resultado vai ser o mesmo que eu calcular 7 sobre 5. Então, não preciso fazer essa parte. Basta eu calcular apenas o que? 7 sobre 5, que aí eu vou fazer o que? Uma conta só, né? Não preciso fazer duas contas. E aqui a gente termina a parte de números binomiais, tá? Eu sei que vai ser muito difícil para vocês assimilarem esse conteúdo à distância, mas tentem ver videoaulas diferentes, revejam essa videoaula que eu postei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar no PV, no WhatsApp, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo. No próximo vídeo, eu estarei postando a explicação sobre o triângulo de Pascal. Mas por enquanto é isso. Sobre os números binomiais, nós temos essas propriedades. Vocês têm que ter bastante paciência nesses dias em que nós estamos parados, sem o auxílio do professor em sala, porque todas as disciplinas, quando a gente está com o apoio do professor ao lado, fica bem mais tranquilo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me chamando no privado, no WhatsApp, ou de qualquer outra forma, ou até mesmo me ligando se precisar. Mas se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo, que eu vou esclarecendo para vocês, tá?